Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem por aí? Sim, sim. Nós vamos fazer hoje a resolução de 2 exercícios aí que foram postados nas redes sociais e muita gente se bateu. Então vamos tentar fazer aqui bem simples, vamos contar passo a passo de todos eles. Estou aqui na pedra 3210. Estou bem. Vou ficar um pouquinho aqui, pronto, já me viram, agora eu vou embora. Tchau. Bem devagar, começando com esse daqui. Parece bobagem o que eu vou dizer, mas esse tipo de continha, como a gente chama, sempre derruba muita gente. Antes de sair fazendo a continha, você tem que lembrar que o padrão da resolução é baseado no que os indianos e muitos outros, habitantes deste planetinha chamado Terra, chamam de PEMDAS. PEMDAS. Por quê? Então, bem devagar. P de parênteses, E de elevado a, ou seja, expoente, M de multiplicação, D de divisão, A de adição, S de subtração. Lembrando que é sempre da esquerda para a direita. Então, se você pensar bem, a prioridade maior é dos parênteses. Depois, a da potência, ou seja, elevado a. Depois, multiplicação e divisão tem a mesma prioridade e, por fim, adição e subtração com a mesma prioridade. Só que, se eu tiver multiplicação e divisão juntas, ou seja, na mesma expressão, vale da esquerda para a direita. Então, não se esqueça, por favor, do sentido. Então, vamos reescrever essa operação que é aqui embaixo. 5 menos 5 vezes 5 mais 5. Temos um grande problema logo de cara, que tem uma multiplicação aqui, ó. Então, olhando lá no padrão PEMDAS, a multiplicação tem prioridade sobre a soma e sobre a subtração. Então, aqui ficaria 5 menos, e aqui ficaria um mais 5, já que eu não posso fazer nada com eles por enquanto. E no meio do caminho, 5 vezes 5, 25. Muito bem. Lembrando que continua valendo da esquerda para a direita. Então, primeira coisa, 5 menos 25. Bom, 5 menos 25 vai dar um número estranho. Então, vamos tentar pensar como sendo 25 menos 5. 25 menos 5 dá 20, certo? Mas como o 5 está sendo... Olha que troço biruta que é a matemática. Eu tenho 5 unidades e estou tirando 25 dela. Eu não tenho como tirar, então eu fico devendo 5. Devendo 20, desculpe. Fico devendo 20. Por isso que o 20 é negativo. E daí, repetindo aquele mais 5 que estava lá, agora sim. Menos 20 mais 5, portanto, menos 15. Nossa, esse 5 ficou que nem meu nariz, né? Vamos fazer bonito, por favor? Muito bem. Menos 15. Claro para todo mundo? Então, insistindo. Primeira operação tem que ser a multiplicação, que dá 25. Cuidado, este sinal de menos que está aqui é o mesmo que está aqui. É da operação, não é do 5, é da operação. Como é que você lê isso? Você lê 5 menos 5 vezes 5. De novo, 5 menos 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 menos 25, eu fico devendo 20. Está aqui, ó. A frase é simples, fazendo uma analogia com um banco. Eu tenho lá na minha conta, por exemplo, R$5. E daí fiz um cheque de R$25. Está aqui, ó. Se eu tinha 5 e tirei 25, então eu fiquei devendo 20. Por isso que tem um menos na frente, certo? E daí, seguindo a ordem da esquerda para a direita, menos 20 mais 5, 15 negativo, certo? Muito bem. A próxima é um pouco mais complexa. Quando a gente fala em equação, estamos falando de um sinal que tem aqui, que é justamente esse sinal aqui, ó. Sinal de igual. O prefixo equa, lá no latim, quer dizer igual. Tanto que essa palavra vem do latim equatio. Grafado com V, mas lido como se fosse U. Equatio. Ou seja, um lado é igual ao outro. Certo? Muito bem. Geralmente, a letra que a gente não conhece é X, mas nada impede que eu tenha outra letra qualquer aqui. Nesse caso, o cara mandou um T. Ok, letra é letra, para nós pouco importa. Então, isso aqui, na verdade, é álgebra, porque envolve uma letrinha junto, certo? Em cima, eu tenho 2t menos 1, que multiplica 1 mais t.
Embaixo eu tenho t mais 1. Opa, então peraí, eu vou reescrever isso de outra maneira. Em cima eu tenho 2t menos 1, que multiplica 1 mais t, certo? Vamos colocar o número na frente para ficar padrão, 1 mais t. Embaixo eu tenho t mais 1, nós vamos colocar o número na frente, 1 mais t. Ué, os dois lados são iguais? Então você pode simplesmente cortar isso daqui, certo? Então esse lado já foi embora, já nos divertimos com esse lado. Agora tem uma pegadinha boa, atenção Brasil. Isso daqui é uma coisa que mais derruba a gente na Terra se você não lembrar da propriedade. Então bem devagar a propriedade. A matemática diz o seguinte, um número A elevado a um expoente negativo é a mesma coisa que 1 sobre esse número elevado a um expoente positivo, certo? É a mesma coisa. Claro que se isso vale desse jeito, eu posso fazer o contrário, por exemplo, colocar aqui como sendo mais, aqui como sendo mais e aqui como sendo menos. Tanto faz, a propriedade pode ir e vir. E é justamente o que nós temos aqui. Eu vou até pintar de outra cor. Ó. Nós temos 1 sobre t na menos 1. Quem é isso na verdade? Então eu posso escrever isso aqui como sendo, usando a nossa propriedade, o inverso de um número elevado a menos 1 é a mesma coisa que ele elevado à primeira, ou seja, t elevado a 1, que é o próprio t, certo? Então eu fico desse lado com t sozinho mais 2. Ah, mas não está t a primeira. Velho, t a primeira é a mesma coisa que t sozinho, porque é t elevado ao primeiro expoente. T a primeira é a mesma coisa que t, certo? Então, como sumiu 1 mais t com 1 mais t, na verdade eu só tenho 2t menos 1 tem que ser igual a t mais 2. A nossa dica é, o que tem letra se põe de um lado, o que tem número se põe do outro lado. O 2t estava aqui, continua aqui. O t, atenção Brasil, a gente não consegue ver, mas tem um sinal de mais aqui, certo? Ele estaria somando mais t mais 2. Quando você passa ele para o outro lado, ou seja, você tira ele daqui e põe para cá, ele muda a operação. Então se ele estava somando, passa aqui diminuindo, certo? O 2 estava do lado de lá, continua do lado de lá. Só que agora nós temos este 1 fedorento atrapalhando aqui, ó. Nós dissemos que número para um lado, letra para o outro. Se aqui o 1 estava diminuindo, era menos 1, vai para cá, mais 1. Portanto, 2t menos t é t mesmo. E 2 mais 1 é 3. Acabou. Só isso, velho. Só isso. Então a frase é, quando eu tenho uma equação, já logo de cara eu sei que um lado é igual ao outro, igual, equação, igual. E eu tenho que tentar fazer algumas mágicas. Então a primeira mágica que a gente faz é olhar com bastante atenção, bastante carinho para este cara aqui e este cara aqui. São a mesma coisa, 1 mais t ou t mais 1 é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, um está em cima e outro está embaixo, eu posso simplesmente cortar. Atenção Brasil, eu só posso cortar por uma razão. Eu vou até colocar aqui uma folha em branco para eu lhes contar um segredo. Então, bem devagar. Se eu tivesse, por exemplo, algo assim, a ao quadrado mais 3a, tudo isso dividido por a mais 3. Eu sei que muita gente ia querer cortar o 3 por 3 e o a com o a. Não, nunca, jamais vai poder fazer um troço desses. Por quê? Olha aqui, ó. Tem uma soma ou subtração no meio do caminho, você não pode fazer isso. Agora, se nós tivéssemos ao quadrado vezes 3b e embaixo nós tivéssemos 3ab ao quadrado, olha que bonitinho. Poderia cortar o 3 com o 3, o quadrado com o b, eu já vou contar por que você corta o quadrado, e finalmente o a com o quadrado. Por que com o quadrado? Então, bem devagar. A ao quadrado é a vezes a. 3 é 3 mesmo e o b é o b mesmo. Embaixo, 3 é 3 mesmo, a é a mesmo e b ao quadrado é b vezes b. Certo? Então, cortando quem é comum. 3 vai embora com o 3, o a vai embora com o a e o b vai embora com o b. Ou seja, tudo isso se resume a
sobre B. Claro para todo mundo? Então a frase é: se eu tenho multiplicação, ou seja, produto, e em cima e embaixo eu posso cortar. Se eu tiver soma ou subtração em cima, eu não posso cortar. Então, nunca cometa este sacrilégio. Certo? Muito bem. Então, voltando aqui. Resolução simples, tivemos aí 10 minutinhos, tranquilo? Então, descanse bastante. Se tiver dúvida, é só mandar e-mail. O e-mail está nos slides aí, qualquer coisa é só perguntar. E se tiver dúvida de como estudar, você entra lá no aulasnaweb.com e descobre justamente como estudar, certo? Eu vou e daqui a pouco eu volto. Grande abraço, fui!